Boa noite, boa noite. Noite. Ó, gente, hoje teremos mais um convidado, bem legal, já solicitou ele, já vou colocar ele aqui no ar, que é o Marcelo Oliveira, do Carro Esporte Clube, né, que é outro canal aí automotivo. E hoje a gente vai falar um tema sugerido por ele até, mas muito bacana, sobre os desafios do jornalismo automotivo. E meu amigo e companheiro há muito tempo. Deixa o Marcelito, pessoal entrar mais um pouquinho. Tudo bem, gente? Oi, oi, oi. Alô, todo boa mundo. noite. Boa noite. Aceitou. Ei, Marcelo. Tudo bem? Tá bom, Olá, beleza? pessoal, tudo bem com vocês? Emílio, Boa noite. olá, Emílio, Camila. Deixa eu só aumentar o som aqui pra gente. Exato. Já tô É bom que surdo. você Se o testa som o tá meu baixo, aqui então. Peraí, Ei. deixa eu trazer. Eu tô ouvindo, pra mim tá tudo ok. Eu queria saber se meu áudio tá ok pra vocês também. Aqui tá. Tá bom, tá dando pra ouvir bem. Pra, E todos, você? pra quem tá na live aí, tá certinho, gente? Tá saindo o som ok? Só pra gente confirmar aqui e Exato. começar. Ô, Marcelo, quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, hein? Quanto tempo, né, Emílio? Pois é, tô com saudade de vocês. Eu também, puxa vida, que bom. Bom, pelo menos que a gente tem essa tecnologia, né? Que a gente consegue pelo menos conversar e se enxergar ao mesmo tempo, né? É muito uma importante. coisa boa da quarentena, né? A gente descobriu novas formas de comunicação. Exato. Estamos abusando mais da tecnologia. Outro dia foi engraçado, com um casal amigo nosso, né? Fizemos um jantar, a gente comeu, a gente brindou com vinho, tudo pela internet. Foi tudo por videochamada. Tudo por videochamada, ó, barato. Foi engraçado. São as Mas reuniões, está fazendo falta, né, a gente, esse convívio, né? são as reuniões virtuais. E eu falo muito que isso vai servir para a gente dar mais valor quando tudo isso acabar, dar mais valor às pequenas coisas, né? Que eram tão banais para a gente antes. Com certeza. Eu vi alguns memes, até algumas coisas na internet falando isso. O valor do abraço, né, o tamanho do abraço e do beijo depois que a quarentena acabar vai ser outro, vai ser completamente diferente. É engraçado, Marcelo, eu tenho ouvido de muita gente, né, que agora as formas vão mudar, né? Porque todo mundo descobriu que dá para trabalhar em casa, que dá para você comprar em casa, enfim. Descobriu, não, né? Redescobriu, digamos assim. Redescobrindo, mas no fundo, e você sabe que eu acho que isso vai ser um pouco difícil, porque eu acho que as pessoas estão com tanta saudade de fazer o que faziam, né, antes da quarentena, que eu acho que essas coisas novas não vão grudar muito. Ai, você acha? Eu não acho tanto, não. Acho que muita empresa vai adotar o home office, muita coisa vai caminhar de um jeito diferente. Apesar das pessoas quererem nessa rotina, eu não sei. Eu acho que nada, até no jornalismo mesmo, eu acho que nada vai ser como antes. Tudo que a gente fizer daqui para frente vai ter um gosto diferente. Não que seja totalmente diferente, mas a gente vai ter pelo menos um sentimento diferente com aquilo que a gente fazia antes. Isso que nós estamos vivendo hoje é sem precedentes na nossa geração. A gente nunca passou por isso. Então, também dá para saber mais ou menos como é que vai ser. Levando mesmo, vivendo para ver. Igual a gente falou com o Marcelo Ramos na outra. A última vez que teve algo parecido foi antes de 1930, né? Com a gripe espanhola. Então a gente não faz ideia do que é passar por algo assim. Foi 1928, 27, uma coisa assim. Já fazia uns 100 anos, não, 19. Não, a gente falou que tinha 100 anos. Era 1918, acho que ele falou, e a gente falou que tinha 100 anos. Foi um pouquinho antes dos anos 20. Então, se eventualmente alguém que esteja aqui hoje, que esteja vivo hoje, passou por isso, também não vai ser a mesma experiência, porque os tempos eram outros, né? A tecnologia era outra, as formas de se comunicar era outra. Então, assim, não tem nem como comparar muito, mas nessa geração a gente nunca passou por isso. Então, é difícil mensurar o que vai vir daqui para frente. Ontem eu estava falando justamente isso numa live que a gente fez aqui. O que vai ser o futuro? Qual que vai ser o futuro na Fórmula 1, por exemplo? Não dá para saber. A gente consegue imaginar, mas ter certeza, ninguém nem sabe quando exatamente isso vai passar. Então, a gente está trabalhando de uma maneira diferente. Vocês estão trabalhando de uma maneira diferente do que já fazia antes. A gente tentando fazer, a gente tentando dar o melhor, porque é tudo muito novo. A gente está experimentando tudo agora, né? Sim. E a gente vai ter que acostumar. Eu estava conversando com uma amiga minha que está fazendo medicina, né?
E ela falando que isso demora para resolver, né? Mesmo com todo mundo priorizando os estudos e tal, esse estilo de vida de quarentena, mesmo que a gente não fique tudo parado como está agora, mas esse estilo de vida com esse distanciamento, esses cuidados todos, vai ser até ano que vem. Então, assim, a gente vai ter que realmente reaprender e se acostumar com esse novo estilo de vida, né? A minha grande preocupação, Marcelo, que já, inclusive, é o nosso tema, né, da nossa live aqui, né, quer dizer, como é que vai ser as dificuldades do jornalismo automotivo, né? O meu medo é que as fábricas, né, elas tenham gostado do que tem feito até agora, ou seja, lançamentos virtuais, né? Poxa vida, isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, inclusive pelas próprias fábricas, pelas próprias montadoras, porque você não consegue testar um carro virtualmente. Exatamente. Né? Quer dizer, como é que nós vamos fazer? Tem o lançamento virtual e o test drive. Vou fazer para 1, para 2, que é o que está acontecendo, né? Tem fábricas aí, a Ford e a Audi fizeram isso, chamaram só o pessoal de São Paulo. Né? Poxa. Porque não tem como chamar outras pessoas, mas ou vai para todo mundo, ou peraí também, Exato. né? Senão, como é que fica a imprensa? Quer dizer, dá o mesmo tratamento para todo mundo, já que os de fora não podem fazer, os de dentro também não. Né? Quer dizer, enfim, temos que ter essa igualdade. Mas o meu medo é que eles achem alguma forma de fazer isso sempre virtualmente. Né? Porque, tudo bem, eu concordo que as despesas com viagens, com todo o esquema do evento, de alugar o lugar, levar os jornalistas, enfim, toda aquela estrutura que eles montam é muito cara. Né? Mas eles também fazem isso para mostrar uma pompa, né? Para tentar convencer os jornalistas com essa pompa. Já faz um evento mais simples, né? Mas que permita que o jornalista tenha contato, trabalhe e tenha contato direto com o veículo, né? Com o produto que ele vai falar. Porque senão vamos acabar falando o que eles querem. E aí o nosso seguidor, o que faz? Nós vamos mentir para ele? Vamos iludir? Não, ou pior, vamos só apresentar sem de fato avaliar, né? Porque a gente vai nas viagens para falar do carro, para trabalhar, não é para curtir hotel e tal. E aí, virtualmente, como é que você avalia só com as informações que a fábrica te dá, sem pegar ali, né? Porque tá bom, te dá todas as informações, ficha técnica, tudo completo, mas e na hora do vamos ver, né? Não adianta nada. Emílio, eu concordo completamente com você. Neste momento, a gente vive uma situação que nem transporte aéreo a gente tem para se deslocar. Então, eu acho que é até incompreensível as montadoras fazerem eventos que vão privilegiar apenas um grupo de jornalistas de um determinado estado. Então, à medida que os eventos vão retornando, os lançamentos vão acontecendo, à medida que a pandemia vai se alastrando, a curva, aliás, né? A curva vai se achatando, vai caindo e a rotina volta ao normal e com isso também os lançamentos vão voltar, creio eu. Eu imagino que tem que voltar como era antes, porque esse negócio de fazer lançamento virtual é um quebra-galho, digamos assim, para agora, né? Para a gente não ficar ali sem ter pelo menos o mínimo de informações. A gente vive num momento, como eu falei, sem precedentes, para a nossa profissão mesmo. Você mesmo recebeu um carro de teste na sua casa, a cegonha, né? Chegou aí na sua casa para levar um carro. A gente nunca viu isso acontecer antes. As montadoras, os jornalistas, estão tentando fazer alguma coisa para minimizar os impactos. Agora, eu também tenho esse receio de que as montadoras gostem da ideia e passem a fazer esses lançamentos virtuais, mesmo quando não tiver necessidade. Quando tivermos transportes aéreos funcionando normalmente, quando tivermos as fronteiras dos estados abertas normalmente, quando a gente puder transitar aí sem risco de contaminação evidente. Então, se isso acontecer, eu acho que, é claro, que vale até um protesto de nós, jornalistas, em relação a isso, porque tem certas editorias no jornalismo, Emílio. Eu trabalhei em portal, né, muito tempo, você sabe. Muitos colegas trabalhavam só na redação, apurando por telefone, pela internet. Mas no jornalismo automotivo, isso não dá para fazer. A gente tem que ter contato com o produto, a gente tem que ter contato. Como que a gente vai fazer a crítica, vai fazer o review do carro, do produto, sem ter contato com ele, só com imagens de divulgação, né, ali. Então, é imprescindível que nós tenhamos contato. Agora, é claro
que não precisa dessa pompa toda que alguns lançamentos têm, né? Status de mega shows, por exemplo, né? O que a gente precisa é da nossa ferramenta de trabalho, que é o carro, que é o material ali disponível e alguém para falar sobre ele, algum engenheiro, algum responsável ali. É isso que a gente precisa. E a informação. Tudo é da informação. Tudo o resto é supérfluo. Todo o resto é luxo, é firula, que é dispensável para quem faz jornalismo, não é? Para bajular o jornalista, para ele acabar falando bem, né? Quer dizer, só falando bem, que é a intenção deles, óbvio. Eu já trabalhei em fábrica, já fui diretor de comunicação. Claro que o objetivo é esse, né? Quer dizer, você quer agradar o jornalista para que ele fale bem do seu produto. Uma pessoa feliz vai estar muito mais propícia a falar bem do que uma pessoa puta com um evento que dormiu mal, que não sei o que. Isso é óbvio, né? Concordo. Mas equilíbrio. Uma coisa que eu fiquei muito preocupado, quer dizer, que era aquilo que eu estava falando no começo, que eu tomara que eles não tomem essa ideia de fazer tudo virtualmente para frente, porque o que aconteceu, o que me deixou muito chateado, claro que eu entendo que os 2 lançamentos foram feitos virtualmente por causa da pandemia, claro, não tinha outra maneira de fazer, né? Quer dizer, isso era muito, é óbvio, né? Achei muito legal. Só não gostei da maneira que eles fizeram, ou seja, só privilegiando um grupo para andar no automóvel. E vai acontecer. E o que aconteceu? Esse grupo, eles deram uma data de embargo. Ótimo, legal. Só que esse grupo, a data de embargo, eles já tinham andaram antes, o pessoal da Audi também já andou no carro, e o embargo deles é o mesmo que o nosso. Ou seja, na hora que nós temos a data do embargo, eles já estão com a matéria pronta. Então, por que estão nos dando muito tempo antes para a gente poder executar o trabalho, né? E tá, tudo bem, falar, tá bom, não deu para fazer o test drive? Tá, então, olha, vamos fazer um dia, mas pelo menos a gente sai junto com eles, né? Sim. Não, a Ford foi engraçada. A Ford chegou, falou, olha, o embargo é tal dia. Tá bom, legal. Não, não era tal dia. Durante a apresentação falou, o embargo é até 2 horas, eu acho. Não, eles falaram antes que o embargo era até... Lembra disso? Eles falaram que o embargo era tal dia até tal hora. Ótimo, legal. Aí chegou tal dia, tal hora, né? Que eu nem lembro que dia que era, na apresentação, os canais de São Paulo saíram já com test drive, coisa e tal. Eu acabei de receber o material, eu tenho que ter um tempo para poder... Para produzir, né? Quer dizer, então, foi uma tremenda sacanagem, sabe? Quer dizer, uma incompetência, que eu acho, uma incompetência muito grande da assessoria de imprensa da Ford, sabe? É um negócio assim que eu nunca vi acontecer um negócio desse, sabe? Inclusive, esse é um dos maiores desafios do jornalismo automotivo, que tem sido nesses 2 últimos anos, é justamente as assessorias conseguirem fazer essa harmonia, né, entre todos os tipos de jornalismo automotivo que tem, porque tem YouTube, tem TV, tem rádio, tem escrito, tem tudo. E aí eles tentam ajudar um lado, prejudicam o outro, aí tenta fazer uma coisa, e acaba que sempre tem alguém que sai perdendo, assim, em vez de fazer todo mundo sair do mesmo lugar. Né? Isso é um puta desafio. Porque eu acho que esse negócio, a Audi, por exemplo, ela já teve um exemplo ruim da Ford, né? E ela cometeu o mesmo erro, já fez uma parte só dirigir o carro, ter um contato com o automóvel. A outra não. Por que então não falou, olha, já que o pessoal de lá de fora, meu Deus, não tem, o Brasil não é só São Paulo. Sim. Né? Quando a gente fez o Vroom, a gente discutia muito isso, né? Começava a falar, mas é feito em Belo Horizonte. Peraí, Belo Horizonte é Brasil. Né? Quer dizer, Amapá é Brasil, aonde quer que seja feito é nacional. Né? É nacional, Exato. Quer dizer, o nosso portal, o nosso site aqui, o nosso canal aqui é feito em Belo Horizonte, mas vai para o mundo inteiro, não é nem nacional. É mundial, a abrangência é mundial. Exatamente. A internet não tem fronteira. Exatamente. Não tem limite. Então, por que não chegar, no lugar de privilegiar só esse pequeno grupo, né? Porque tem gente muito importante, muito mais importante do que muitos grupos de São Paulo, né? Por que não vai ter mais, em termos de abrangência, né? Olha, ninguém vai dirigir o carro. A hora que der, todo mundo guia. Né? E distribuir o material para todo mundo. Aliás, eles mandaram um material muito bacana, mas,
vamos sair, sabe? Sem o teste. A pessoa que está interessada vai olhar o teste de quem? De quem andou no carro. E de quem lançou primeiro, de quem soltou primeiro, né? De quem soltou e de quem dirigiu o carro. Porque como é que eu vou, Marcelo, como é que eu vou fazer? Quer dizer, o outro canal dirigiu o carro e apresentou o carro. Eu só apresentei. A gente fica com o dever de informação. Isso é. Eu não te ouvi, saiu muito baixo. E o leitor ou o internauta, no caso, ele vai atrás de quem tem um material mais completo. Então, quem realmente fez o teste, quem andou, é aquele velho ditado, gente. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, quem teve no evento respeitou o embargo, mas o repórter teve o tempo daquele dia do evento até a data do embargo de escrever o material, de editar, de escrever o texto, de editar tudo. E deu 9 horas da manhã do dia que estaria liberado, que é o dia que as assessorias de imprensa enviam o material para quem não participou do evento, ele já está com o material prontinho só para dar o publicar lá no sistema dele, lá no site dele. Então, quando a gente recebe o material, a gente vai ter que ler, a gente vai ter que estudar e escrever a partir dali sem ter o conhecimento do carro, porque a gente não participou do lançamento, não dirigiu o carro e nem conversou com engenheiro nenhum, nem com ninguém da montadora. Então, a gente vai estar bem atrasado. Esse é um comentário. O outro aqui, que até li aqui, foi o Thiago Ventura que mandou, que eu concordo com ele, é que muitas assessorias ainda consideram que o que é fora de São Paulo, ou do eixo Rio-São Paulo, é regional. Como vocês mesmos disseram que não é. Né? Não tem como ser. Exatamente. E eu entendo, e, aliás, eu acho que mesmo que fosse, porque tem alguns canais que realmente são mais regionais, né? Tem uma abrangência bem regional. Eu queria entender qual o problema disso. Eles não querem vender carro em alguma região do Brasil, né? Assim, só quer vender em Rio e São Paulo? Porque se tem uma pessoa que conversa muito bem com o Nordeste, conversa muito bem com o Sul, com o Norte, você não quer que que as pessoas dessa região acreditem, tenham um teste bacana dali, né? Então, assim, não é só quem é de São Paulo que vai conversar com o Brasil inteiro. Às vezes é muito mais eficaz uma pessoa que conversa muito bem com a região tal. E na internet não tem fronteira, igual a gente falou, né? São os regionalismos que nós temos que respeitar, né? No jornalismo tem isso mesmo, né? Por isso que muitos programas locais fazem isso. Foi uma coisa que eu perguntei para o diretor da Ford, logo depois que eles fizeram essa besteira, que a assessoria de imprensa deles fez essa besteira, né? Eu virei para ele, liguei para ele, dizendo, pô, acho que é uma sacanagem que você fez, você precisa rever isso que você está fazendo. Né? Por que nós fomos excluídos? Né? Quer dizer, por que houve essa diferenciação? Por que você não mandou o material antes? Eu até entendo que você não pudesse mandar o carro, estava complicado, né? Mas, pô, por que você fez isso? Porque a gente é regional? Não, a gente não pensa assim. Falei, parece que pensa. E parece que... Porque, eu falei, vocês só convidaram gente de São Paulo. Né? Quer dizer, vocês só privilegiaram gente de São Paulo. Falei, escuta, para vocês, 1.100.000 visualizações da Raptor, da picape Raptor, é pouco para você? É só em Minas, né? Quer dizer, só Minas que são 1.100.000 visualizações de um produto, uma picape da Ford. Falei, para vocês não é suficiente, quer dizer, isso é só Minas, né? Isso, Pedro, lógico que a gente está dando nosso exemplo, mas tem várias outras pessoas que a gente não pode falar pelos outros, né? Mas assim, como é que a assessoria não pode pensar assim, né, gente? A assessoria, eles teoricamente estudaram para saber que justamente não tem nada disso. Por isso que a gente fala, essa questão do embargo, eu acho que está sendo, de vários jornalistas que a gente já conversou também, está sendo um super desafio, porque eles não conseguem acertar, faz um embargo, e em vez de fazer uma coisa que todo mundo tenha o tempo para chegar lá, porque assim, não leva ao mesmo tempo escrever uma matéria escrita e produzir um vídeo. Nunca. Né? Então, assim, não adianta você falar, hoje acontece isso também, gente. Vai no lançamento hoje, o embargo, estamos no evento. O embargo é amanhã, 10 horas da manhã. Beleza, quem escreve está com a matéria pronta 10 horas da manhã. Quem produz o vídeo? Né? Então, assim, esse jogo, eles não estão acertando nunca. Assim, não teve nenhum evento que foi tipo, brilhante quando tinha embargo.
Exato. Falando ainda de regionalismo, aí vocês deram um exemplo, mas o próprio Carro Esporte Clube, um assessor de imprensa veio me perguntar se o nosso foco era Minas Gerais. Eu falei, nosso foco é o Brasil e todo mundo que quiser acessar. Até porque Minas Gerais é um mercado importante, sim, para as montadoras e para nós que fazemos comunicação também, mas na nossa audiência, Minas está em Belo Horizonte, está em terceiro lugar na audiência. Naturalmente, primeiro São Paulo, Rio de Janeiro, e vem Belo Horizonte empatado com Brasília e Salvador. Então você vê aí que os dois maiores mercados do Brasil também são os dois maiores mercados de consumo de notícias, né? Independentemente se o site ou se o canal está baseado num estado ou em outro, né? É só uma questão de estrutura. Vocês estão estruturados em Belo Horizonte, né? Tem outro site grande de abrangência nacional que está lá no Recife, né? Então, é só uma questão de estrutura de local de trabalho ali. Sim, Marcelo, essa conversa para boi dormir das assessorias, né? Ela foi desbancada quando a gente fez o VRUM, você lembra? Que o pessoal todo, poxa, é feito em Belo Horizonte, vocês... Eu falei, peraí, né? Lembra? Belo Horizonte é Brasil. Mas é do SBT, né? SBT aí nacional. Entrou o SBT e o SBT. O que é regional? Né? É nacional. Pois sabe? Inclusive, nós temos de frente com o Auto Esporte. Sim, né? E a gente tinha chamada nacional na grade do SBT também. Exatamente. As chamadas também eram nacionais na grade do SBT. Exato. Né? Claro. Foi um exemplo, Então... e ali começou. A Camila disse muito bem, as montadoras, as assessorias de imprensa, elas têm que aprender a trabalhar com mídias diferentes. Né? Todos fazem o conteúdo automotivo, mas são realidades diferentes. Tem o pessoal que faz o YouTube, tem o pessoal que ainda escreve para jornal impresso, que agora já faz site, né? Porque a maioria dos jornais tem uma versão online. Tem o pessoal da revista, que eles, até por uma questão de circulação, eles recebem os carros um pouco antes. É compreensível. Emílio trabalhou anos na 4 rodas, ele sabe aí que a dinâmica é um pouco diferente, né? Então, recebe o carro um pouquinho antes para poder fazer. Então, assim, parece que as montadoras tiveram tempo para pensar nisso, né? Mas acho que eles não estão conseguindo colocar em prática, né? Vocês sabem falar melhor do que eu, porque eu fiquei afastado do mercado brasileiro muito tempo. Estou voltando agora, né? Ainda não tive... E quando eu volto, já pega essa pandemia. Então... Uma sorte aí, né? Você estava na Austrália, né? Eu estava na Austrália e trabalhei lá, né? Oi? Porque estava com saudade. Voltou por quê? Estava morrendo de saudade. Porque a nossa terra a gente tem que voltar uma hora. Foi muito bom, mas a vontade Mas você de trabalhar sabe que no Brasil. Como é que é? Foi muito bom todo esse período, mas eu estava com vontade de voltar a trabalhar no Brasil. Já estava com essa ideia já há um tempo, né? Deu tempo, foi legal, passou, como tudo na vida passa, tem aquele período, já não era mais o meu tempo de ficar lá e tô curtindo muito essa nova fase aqui. Sim. É claro. Bacana demais. É bacana. Não, e depois é o teu negócio, nada como pisar na nossa terra, né? Isso é muito importante. Né? Mas você estava falando de 4 rodas, né? Que, claro, que as revistas têm que receber antes, porque elas fecham, sei lá, 20 dias antes. Porque é mensal. Antes, né? Trabalhamos na revista, a gente sabe como é que é a coisa. E realmente, na minha época, era uma coisa muito difícil de você coordenar, porque a grande importância eram as revistas e os cadernos de veículos, e as páginas de veículos, né? E o grande problema, as revistas até que mais ou menos saíam mais ou menos na mesma época, então era mais ou menos tranquilo você programar a entrega do fechamento deles, entregar o carro para o fechamento, para sair tudo mais ou menos na mesma hora. O difícil eram os cadernos. Tinha caderno de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Aí era complicado. Falei, como é que você vai fazer? Isso era um pouco mais difícil. Aí a gente estipulava um dia e pronto. Só que hoje isso mudou. A mídia impressa, infelizmente, eu também digo infelizmente, ela está cada vez mais, está sumindo. Sim. Estão entrando as mídias digitais. As mídias digitais estão aí com tudo. Né? E é uma nova forma de você ver, de você ter que entregar o material para ela. Não dá para pensar só na mídia impressa, isso é pensar no passado.
Quer dizer, hoje você tem que adaptar a impressa ao digital. Sim. Né? E o profissional também que faz impresso. Para poder todo mundo ter a mesma oportunidade, né? O Alessandro está perguntando aqui se às vezes não seria melhor, né, em vez de fazer um evento, os lançamentos, enfim, em vez de fazerem um evento grande, né, fazerem vários pequenos para cada região, assim, como uma semana. Eu acho que seria uma solução, uma das soluções que eles podem encontrar, apesar de que eu acho que é uma estrutura que pode até ficar mais cara, né, do que um evento grande. Mas é uma solução que podem encontrar, mas aí vão ter que ajustar a questão do embargo de novo. Para todo mundo fazer, né, ter ali, esperar um tempo para o último dia do lançamento, para o último evento que fizerem, terem um tempo também de fazer o material e aí todo mundo colocar no ar. Então, eu acho que independente da forma do que fizerem o evento, que acharem disso, a questão é o dia da divulgação, o tempo de todo mundo trabalhar e todo mundo sair junto, equilibrado, né? Porque senão é injusto sempre para alguém. Eu acho que perguntou. Alessandro. O Alessandro, esse modo de fazer lançamentos regionais já foi usado várias vezes por várias montadoras. É uma maneira, realmente você tem razão, é uma maneira mais barata de fazer, né? Porque você só tem um deslocamento do teu pessoal e dos veículos, né? Quer dizer, o pessoal só, você não precisa levar 80 jornalistas, você leva 5. Desculpa te interromper, mas você não acha que alugar várias estruturas em várias cidades não pode ficar mais caro do que uma só? Não, porque você aluga uma estrutura menor. Entendeu? Você aluga às vezes até na concessionária, né, Emílio? Você pode fazer até dentro da concessionária, você pode fazer, sei lá, num evento, pode fazer num teatro. Quer dizer, é uma estrutura muito menor que você usa, você não precisa daquela parafernália toda que você já viu dos lançamentos, né? São mega lançamentos. Então, você pode fazer isso. Aí, o problema é exatamente esse, quer dizer, você pode ir aos poucos, né, reunindo o pessoal dos locais onde você está fazendo e pedir uma data de embargo, né, que dê oportunidade ao último que foi visitado também de sair na mesma época, né? Então, mas é uma forma, eu acho que até é legal. É uma forma ótima. Na verdade, essa modalidade não é muito raro de acontecer, né, Emílio? Já aconteceu outras vezes eventos regionais, só que tem que respeitar o embargo a nível nacional, né? Então, faz o lançamento aqui, a montadora ela tem vários jornalistas na equipe dela, vários executivos de comunicação na equipe dela. Então, uma parte vai para Minas, a outra vai lá para Brasília, a outra na Bahia. Em 3 semanas, em 2 semanas, eles conseguem fazer o lançamento no Brasil inteiro. E depois dessas 2 semanas, eles liberam para publicação, respeitando, é claro, as peculiaridades de cada mídia. O YouTube precisa de um tempo diferente do que um repórter de impresso. Então, eu acho que, né, tem jeito de fazer assim. Agora, é uma questão de organização apenas. Então, que eles ainda não encontraram, né? É uma questão aí também entra um pouco da mentalidade da montadora em querer fazer o chamado super evento para impressionar. Entendeu? Também tem muito disso, né? Porque isso é uma coisa, Marcelo, que você e a Camila eram nascidos, né? Mas que acontecia muito. Né? Antigamente, quer dizer, o importante era o glamour do lançamento. Isso impressionava muito. E os próprios jornalistas antigos, os da minha época, exigiam isso. Você acredita num negócio desse? Tem muito jornalista da antiga que fazia questão de, estar no melhor hotel, estar no melhor restaurante, e de primeira classe. Ainda tem uns que fazem, né? Ainda tem uns que fazem. Eles esquecem o motivo principal da coisa, né? Ou seja, que é informar o público. Exatamente. A verdadeira essência do trabalho deles, que é o jornalismo. Então, eles usam aquilo para, porque eu viajei para Detroit, e foi legal. Ele não foi curtir o salão de Detroit. Não é férias. Ele foi curtir a viagem. Exato. Isso era muito comum antigamente. E isso está mudando e tem que mudar. Tem que ser uma coisa profissional. Como a gente sempre fez. Você lembra desde o VRU, desde o estado de Minas, desde a minha época de 4 horas. Quer dizer, o importante é o profissional.
É você ir lá, ver o veículo e transmitir aquilo. Esse é o nosso trabalho. Não é a viagem. Não é a viagem. Fica parecendo que, inclusive, é uma mentalidade até antiga, Emílio, de alguns jornais que usam os eventos automotivos como prêmio para o repórter, né? Então, mas isso aconteceu muito. Isso aconteceu no passado. Muito. Então, às vezes, quer premiar um repórter, dá uma pauta do caderno de veículos para ele. Às vezes, o repórter de outra editoria, inclusive, né? Ou dá uma pauta de turismo também para ele. No turismo é um pouco diferente, que você realmente tem que usufruir das instalações para poder escrever. Mas no automotivo, não. O carro pode estar dentro de um resort 5 estrelas, você pega e vai para a estrada com ele, como ele pode estar no centro da cidade, você pega e vai para a estrada com ele, independentemente do lugar que você esteja. Então, um lugar para gravar, gente, precisa, não importa onde é. Não importa. Eu lembro... Na época do Vroom, que eu fazia a parte digital do Vroom, né, o portal Vroom, às vezes ou seja, a internet é 24 horas. Assim que você consegue postar, você já está garantindo ali o seu lugar ali nas buscas e tal. Então, a minha prioridade era sempre fazer a matéria e postar. Quando você chega no local do evento, você está doido para pegar alguma informação para ver se ele já rende alguma coisa. Eu nunca consegui curtir um lugar. Eu já fui para resorts assim, maravilhosos, mas quem falou que eu consegui pescar, que eu consegui andar de jet ski, que eu consegui pegar a piscina? Não dá, gente. Assim, quem está indo para trabalhar, para fazer... no máximo 2 dias de evento. Não tem como ficar fazendo isso. Então, assim, é um desperdício. Na minha opinião, na minha humilde opinião, é até um desperdício de dinheiro. Mas eu lembro aqui agora, quando eu estava no 8º período da faculdade de jornalismo, na disciplina de jornalismo científico, professor Murilo Gontijo, eu lembro disso direitinho. Ele foi dar o exemplo que na imprensa automotiva, isso ele deu exemplo a todos os alunos ali do curso. Ele falou, na imprensa automotiva, a banda toca diferente. A montadora X quer levar o jornalista para um resort lá no Caribe, porque ele envolto ali naquele ambiente, a tendência de que ele escreva melhor sobre o produto é maior. Isso a gente sabe, mas na faculdade, pelo menos na minha experiência, já ensinam isso na teoria, que isso existe. E tenta fazer com que a gente saia desse estereótipo de que tá num lugar bacana, o carro é legal. Vai fazer, entendeu? Eu já fui em lugares maravilhosos para fazer teste e o produto não condizia nada com aquele local. Era um produto muito fraco para o nosso mercado. Mas a gente estava naquele ambiente que talvez é numa tentativa de camuflar o produto, né? Mas tudo bem, isso aí eu acho que é um desperdício, mas acho que é uma coisa que é válida, quer dizer, tudo bem, eles acham que é assim. Agora, isso também não é preciso lembrar, Marcelo, que isso não é uma prática das fábricas brasileiras, isso é uma prática mundial. Isso é uma prática mundial, né? Quer dizer, eu fui em eventos da Jeep, fui em eventos da BMW lá no exterior, cara, é tudo igual. Sabe? São lugares maravilhosos, restaurantes maravilhosos, comida, show, é exatamente igual. É uma prática da indústria automobilística mundial, sabe? Quer dizer, não é a brasileira, né? E a outra que você estava falando, essa do jornalista, né, que era prêmio, isso eu vivi na época que eu era diretor lá da Fiat, que era diretor de comunicação lá. Um dia, eu não lembro mais qual era o carro, mas eu convidei o pessoal da Folha, e convidei o editor de automóvel lá da Folha. Aí o cara falou, não, vai fulano de tal. Mas quem é fulano de tal? Não, é o fotógrafo. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fotografar o evento? Não, é uma viagem prêmio. Eu falei, não, eu estou convidando o editor. Não, mas eu mando quem eu quero. Eu falei, tá bom, mas eu convido quem eu quero. Né? Quer dizer, eu vou convidar, você está dando prêmio para o cara às minhas custas. Dá você uma passagem para ele ir até, sei lá, o Rio de Janeiro, né, para passar uns 2, 3 dias, e tudo bem. Agora, você quer que ele passe do Rio de Janeiro 2, 3 dias às minhas custas? Né? Não, mas eu falei, sim, o que eu quero uma contrapartida. Se eu estou chamando o seu editor de automóvel, do caderno automóvel, é porque eu quero que a Folha saia uma matéria na Folha. Se você quer me mandar o fotógrafo para prêmio, muito obrigado, eu não quero. Dê férias para ele. Né? Os caras tomaram um susto, porque todo mundo tinha medo. A Folha, imagina, a Folha falou, não pode...
Ué, e daí, pô, sabe? Peraí, isso é falta de respeito. Isso né? esbarra na ética, né, Emílio? Isso esbarra na ética. Sabe? Você me convida para sua casa e de repente, não, eu vou mandar meu vizinho. Estou convidando você, não seu vizinho. Está terceirizando o convite ali, né? Ainda bem, terceirizando o convite. Ainda bem que essa prática realmente há muito tempo que não acontece. Sim. Né? A última vez eu tive num evento da Jeep. Desculpa, tive num evento da Jeep que isso foi lá no Rubicon, acho que foi o último que eu fui. Foi um cara, por incrível que pareça, da Folha, um cara que não era da área. Sabe? Mas ele fez uma matéria, coisa e tal, era meio prêmio a viagem dele. Mas fez uma matéria, coisa e tal, aí tudo bem, né? Agora, mandar o fotógrafo. Vai fazer o quê, né? Não, eu acho até, peço licença aqui, acho até importante dar uma corrigida aqui no que eu falei, assim, não que não tenha problemas pessoas de outras editorias irem, assim, porque às vezes o jornal tem uma restrição ali de pessoas na redação que tem que deslocar um repórter de outra editoria. Isso é comum, gente. O que a gente está discutindo aqui, não é? Que a gente está discutindo é a questão de usar isso como um prêmio, uma premiação para um repórter. Sim, ali, né? É diferente. Né? Nada contra colegas de outras editorias que vão fazer, eventualmente, uma matéria de carro, de jeito nenhum. São todos muito inclusive. Não, a questão é ir para não fazer nada. Exato. A questão é que né? Mas como prêmio? É um trabalho, né? Claro, eu quero mandar um fotógrafo e um repórter. Aí tudo bem. Outra coisa. Não tem nada de prêmio, não. Eu ganhava hora extra quando eu ia nos eventos. Eu tomei uma orelha essa. É viagem prêmio pro cara. Você ficou louco? E falava na cara de pau ainda. Falava, lógico. E me conta uma coisa, Marcelo, me fala de algum outro desafio automotivo aí que você encara bastante. Eu que encarava, né? Não sei se teve alguma coisa que às vezes era mais difícil antes, que hoje você vê que não. Ô Camila, eu falo com todo mundo que me pergunta, assim, eu tive o prazer, a honra de escrever aí para Quatro Rodas por 4 anos, né, na revista impressa. Inclusive, mando um abraço pro Zeca aqui, que se ele estiver assistindo, né, que foi o editor lá durante o período que eu trabalhei, que foi muito bom, foi uma experiência, assim, excelente para mim. Eu viajei muito, assim, para fazer várias coberturas para Quatro Rodas. Agora, se você me perguntar, a mídia que mais me fascina é a internet. Na época do Vroom, assim, era uma coisa impressionante. Eu ficava o tempo inteiro nos sites que medem os acessos, a audiência, para tentar regular ali qual que é a matéria que vai me dar um resultado melhor, o horário de postagem, aonde que eu vou colocar. Então, assim, virou até um vício. Eu fazia isso dentro da minha casa, no meu horário de folga. Então, quando eu ia para um salão do automóvel, assim, eu gostava de pegar uma coisa diferente que nenhum outro veículo ia pegar. Então, por exemplo, fomos para o Salão de São Paulo. Fui com a equipe do Vroom TV. Emílio, foi todo mundo, né? Foi o Boris, Ana Cristina, foi todo mundo. E aí, no dia que a gente chegou lá, a gente chega sempre um pouco antes, né, da abertura, um dia antes. E então a gente ficou hospedado naquele hotel anexo, era o IMB ainda. E então, assim, era uma comemoração no dia seguinte. Então, eu falei assim, eu tenho que colocar alguma coisa no ar. Não tinha ninguém no portal, eu fazia o portal Vroom sozinho. A redação em Belo Horizonte não tinha ninguém. Eu estava em São Paulo querendo postar alguma coisa. Então, eu fui caminhando até as instalações do IMB, sabendo que eu não ia poder entrar, não estava credenciado ainda, que credenciamento era só no dia seguinte. Mas o pessoal estava montando os estandes. Então, tinha, por coincidência, olha só, eu viajei, eu fui de carro, no carro da TV Alterosa, de BH para São Paulo. Então, eu estava com uma roupa azul, uma camisa azul, eu lembro direitinho, uma camisa polo azul. E quando eu cheguei lá, devia ter umas 100 pessoas da faxina vestidas de azul esperando para entrar. Então, eu com o meu bloco aqui na mão, abaixei assim e entrei no meio daquele grupo ali do pessoal. Quando eles abriram... Isso é jornalista. Quando eles abriram para o pessoal da faxina entrar, ninguém me barrou, eu não fiz nada, eu tô ali. Tinha segurança ali para barrar quem estava credenciado, porque o pessoal da faxina tem o credencial deles, né? Eu não tinha a minha de jornalista, que só no dia seguinte que eu ia pegar. Então, eu entrei junto com eles ali.
Quando eu entrei, eles estavam ainda mexendo nos carros, os carros que no dia seguinte estavam todos já tampados, né, para fazer a avant-première lá para a imprensa, estavam todos descobertos. Então eu consegui fazer foto de tudo, consegui narrar o que estava acontecendo ali, e a gente pôs a matéria naquela noite mesmo. Entrou na capa do portal Vroom, enfim, e entrou uma galeria de fotos que eu fiz. Então, assim, foi uma super audiência, deu audiência pra caramba, eu lembro disso. E no dia seguinte a gente já começou a cobertura do salão com uma audiência boa do dia anterior, por causa dessa... Então são coisas, assim, diferentes que eu gosto, entendeu? E que eu acho que são perrengues que a gente vai continuar passando, porque, né, assim, eu prefiro muito mais, Emílio, fazer isso, porque isso para mim é o trabalho jornalístico puro, assim, entendeu? O mexer com automóvel não é entretenimento, é jornalismo, gente. Então, assim, então a gente... E é sério, é um negócio sério. Então, eu prefiro muito mais ter esse tipo de perrengue, mas colocar em prática a minha vocação, do que ir para um hotel 5 estrelas e ficar lá de boas, assim, e tal, esperando só, né, tudo, assim. Isso é um perfil meu, isso aí eu que valorizo isso. Fiz muita coisa, assim, na própria 4 rodas, que eu não tinha aquele imediatismo da internet para poder postar, mas eu tinha um tempo para mandar a matéria. Eu fui andar no Niva, lá na Rússia. E a dificuldade para conseguir esse carro, eu fui sem ter contato de ninguém. No fim das contas, eu consegui colocar o Niva dentro da Praça Vermelha. Imagina a Praça Vermelha em Moscou, fechada para o Mundial. Estava tendo a Copa do Mundo. Isso. Era o local já é o local mais vigiado da Rússia por causa do Kremlin, né? A sede do governo local. E na Copa do Mundo estava 100 vezes mais vigiado. Aqueles policiais com metralhadora na mão, detector de metal em tudo, conversando sem ninguém entender nada de inglês, muito menos de português, só usando o Google Tradutor, conversando com os policiais ali. Quando eu assustei, eu já estava com o Niva dentro da Praça Vermelha para fazer as fotos. Pedro Vilela... Com a proteção deles, né? Com eles se protegendo. Que loucura. Não, sim, mas assim, foi uma negociação... Quando eu falei lá na Lada que eu ia levar o carro para a Praça Vermelha, eles falaram, vai sim, vai mesmo. Os russos da Lada falaram, vai lá, brasileiro, quero ver você conseguir colocar esse carro lá. Não, mas eu tenho que tirar uma foto num local que mostra que eu tô na Rússia, né? Não adianta tirar uma foto numa rua qualquer, que eles vão falar que eu posso pegar um lado em São Paulo e tirar uma foto lá. Tem que estar na Rússia. Não, fica à vontade, pode tentar ir lá. Eles não imaginavam que eu ia conseguir. A conquista de alguma coisa parte da tentativa, né? Eu falei, eu vou tentar. O não você já tem, né? O risco é... Então, a gente colocou num espaço ali que eu falei, caramba, a gente conseguiu fazer as fotos. Quando o Pedro Vilela, que é o fotógrafo que me acompanhava, que é de BH, inclusive, terminou, eu falei, caraca, eu não acredito que a gente conseguiu isso. A gente conseguiu colocar... E era um espaço que estava tendo as transmissões das TVs do mundo inteiro em frente à igreja lá, a São Petro, se eu não me engano, São Basílio, igreja de São Basílio, que era aquela igreja colorida atrás, que era o cenário. E era um domingo à noite, quer dizer, madrugada, por causa do fuso horário, porque lá o dia dura muito tempo, né? Então o policial falou assim, se você quiser ter uma chance de colocar esse carro na praça, venha de madrugada. Como que você vai tirar foto de madrugada? Mas a sorte é que a madrugada lá no verão dura muito pouco. Então, a TV Globo estava com o estúdio dela lá e o Fantástico no ar. Então, a gente colocou ali, e era o cenário deles. Aí, assim, todas as televisões acesas, né, com os programas no ar, e o Pedro falou assim, vamos colocar assim mesmo, né? A gente não vai atrapalhar ninguém. Então, a gente olhava para o alto assim, e viu o apresentador do Fantástico lá, o Tadeu Schmidt, às vezes ele olhava lá, ele devia estar pensando, o que está acontecendo aqui? Tem um lado da Niva dando volta aqui na praça, assim, e a gente vê ele lá do vidro olhando, assim, e a gente fez o nosso trabalho. Graças a Deus conseguimos entregar as fotos, né? E o texto também, eu ainda voei para a Toliati, que é onde é a fábrica da Lada, para fazer a matéria lá. Mas, enfim, foi um desafio muito grande, é muito complicado, você fica sem comer o dia inteiro, você fica só preocupado com aquilo, mas é esses perrengues assim, que eu gosto, assim, eu como repórter, entendeu? Então, é um desafio bacana, assim, e eu acho que... Mas isso de novo. Mas, Marcelo, essa que é a grande atração do jornalismo, né? Você fazer isso, você fazer o inusitado, né? Quer dizer, você se disfarçar de
de faxineiro para poder entrar, né? A outra, você eu quero botar na Praça Vermelha, mas não pode, mas eu quero. Tá? E vai lá e consegue. Isso é ser jornalista, né? Quer dizer, isso é jornalismo. Tá entendendo? Quer dizer, vai conseguir você levar para o público aquilo que, sabe, que você quer mostrar. Né? Quer dizer, mostrar que o carro está na Rússia, tem que ser na Praça Vermelha, dá um jeito. O guarda não deixa, sei lá, vai no segundo, vai ver que o segundo é o chefe deixa. Né? Tem que tentar, né? E na Austrália, você trabalhando lá fora, quer dizer, imagina, aqui dentro a gente tem uma série de dificuldades, né? Mas lá fora, mais ainda, né? Por causa de língua, por causa de uma série de coisas, né? Eu lembro que várias vezes que a gente foi fazer matérias fora, né, na Alemanha, coisa e tal, o grande problema era achar um lugar para poder gravar. Não tem, os caras não deixam você parar em lugar nenhum. Se é difícil aqui onde a gente mora, pensa lá. Lá fora, então, meu Deus, na Alemanha, cara, é um negócio incrível. Agora, você tem que dar um jeito de fazer, nem que seja correndo, né? Ô Emílio, então, esse é o verdadeiro jornalismo. Eu posso lembrar uma passagem sua aqui para falar que o jornalismo corre nas nossas veias, assim como gasolina também? O Emílio foi fazer alguma matéria na Alemanha, não sei se foi algum salão ou se ele foi cobrir algum lançamento aí no Vroom TV. E casou, assim, por coincidência, foi na mesma semana em que teve um acidente muito grave, uma carreta no anel rodoviário derrubou, bateu em vários carros e matou muita gente no anel rodoviário de Belo Horizonte. A imprensa local, né, o que faz o Hard News, deu isso com muita intensidade. E o Emílio estava lá na Alemanha. E na época a TV Alterosa, que é a afiliada do SBT em Minas Gerais, né, onde ficava baseada a estrutura do Vroom, estava cobrindo aquilo, obviamente, inclusive em rede nacional para o SBT, porque foi um acidente muito feio, né? Matou muita gente. E o Emílio lá da Alemanha, você lembra disso, né, Emílio? Lá da Alemanha, o Emílio gravou uma matéria para o Jornal da Alterosa, mostrando como é que funciona, como que as carretas trafegam de uma forma bem educada, né, nas autobahns alemãs, fazendo um paralelo aí com o anel rodoviário de Belo Horizonte. Mas que vergonha, comparando o anel rodoviário com aquelas belezas da Alemanha que você mostrou, né? Isso para brasileiro dá até uma certa vergonha, mas foi até um instinto jornalístico ali, né, de fazer aquilo e mostrar. Estava fora do Vroom. É claro que é trânsito também, está dentro, mas foi uma coisa que chamou a atenção ali, te atinou ali para o lado jornalístico, né? Exato, porque estava mostrando o que é certo fazer, né? Quer dizer, lá os caminhões andam todos pela direita, não tem essa de... Ele ultrapassa e volta, né? E ele começa a ultrapassar se dá para ultrapassar, né? E olha, saiu fora da brincadeira, é cana. Não tem outra solução. Quer dizer, o cara vai preso. Tem uma fiscalização. Tem fiscalização. Outro dia eu estava falando com o Bob Sharp, ele falou, é engraçado, a gente estava falando exatamente dessas coisas, né, na Alemanha. Na Alemanha, de repente, você vê uma fila de caminhão parada na direita, você pode continuar 200 por hora na fila do meio, que nenhum caminhão vai entrar. Mas é verdade, porque o cara sabe que está vindo automóvel. Ou, no mínimo, ele vai olhar. Quer dizer, você tem essa segurança lá, né? Quer dizer, por quê? Porque os caras respeitam as leis. Entendeu? Por isso é que aqui não acontece. Né? É uma questão cultural. E aqui, você está falando de anel, né? É a coisa mais engraçada, Marcelo, quando tem um acidente com um caminhão, você já reparou, sempre na descida, ali perto do Olhos d'Água, lá para baixo, né? Como é que chama lá embaixo? Sei lá, enfim, no Betânia, né? Eles sempre acabam batendo lá, que é depois de toda a descida, né? Deu defeito no freio. Claro que deu defeito no freio. O cara nenhum caminhão tem freio, eu fico impressionada. O caminhão brasileiro é péssimo de freio, né? O cara desce a descida toda na banguela e só usando freio, com 40 toneladas nas costas. Cara, eu já vi no anel, roda pegando fogo de tão quente que tá aquilo, porque o cara só segura no freio. Claro que chega uma hora que o freio pifa. Não tem freio que aguente, né? Não tem freio que aguente, né? Quer dizer, os caras não entendem que, pô, eles estão com 60 toneladas, né? Que são 20 toneladas no caminhão e mais 40 de carga. Como é que você para aquilo? Não para, né? Quer dizer, claro que se você durante 4, 5 quilômetros você só usa o freio,
cara, aquilo acaba, chega uma hora que pifa, né? O freio do caminhão pode ser novo, né? Então, realmente é uma coisa muito importante, né? A falta de educação e falta de consciência, principalmente. E de fiscalização, porque fiscalização. Né, gente que para fazer coisa errada tem no mundo inteiro. A diferença é quando tem uma fiscalização decente ou não. Né? Isso faz toda a diferença. Aqui, a gente já está chegando nos minutos finais da live. Queria saber se tem mais algum desafio que vocês lembram, assim, agora, alguma coisa que pega na hora por favor. de gravar. Desafio. De gravar não, é de fazer a matéria em qualquer jeito. Tem um grande desafio é saber o tempo. Né? Porque a gente chega num lugar, aí para botar tudo preparado, aí chove. Aí como é que eu vou fazer na chuva? Esse é o grande desafio. Não. É saber o tempo no dia que você vai fazer a São matéria. Pedro colaborar, né? Gente, e pior que dia de sol, todo mundo fala, esse dia tá ótimo para gravar. É péssimo dia ensolarado, porque você fica dependendo do sol para gravar. Aí você quer gravar num lugar, não dá. Mas é menos mal do que a chuva, né? Porque Sim. a chuva tem um problema. Você fala, vou me molhar e o carro está molhado. O problema é que molha a lente e estraga tudo. Não tem como. A gente pode ficar de sombrinha e coisa, né? Mas e a lente? Como é que faz? Não tem jeito, né? Ô Camila, Esse para mim É complicado. é um dos maiores desafios. Então, eu acho que para o futuro aí, pós-pandemia, aí, eu acho que um outro desafio que nós vamos enfrentar aí, nós que fazemos jornalismo automotivo, é lidar também com as mídias as mídias alternativas, né? Assim, nós já estamos no mercado assim há um tempo, né? O Emílio dispensa apresentações, nós estamos aqui começando praticamente agora, né? Eu e a Camila, né? Camila tendo aí uma referência dentro de casa, mas muita gente assim que acaba até fazendo desserviço, né? Em vez de fazer um serviço no jornalismo. A gente vê vários exemplos aí, pessoas famosas, youtubers, né? Que estão despontando aí e que não têm compromisso em fazer um trabalho sério. Então isso acaba atrapalhando o nosso trabalho. E que quer prejudicar os outros, né? Oi? De propósito, que muitas vezes também quer prejudicar os outros, em vez de cada um fazer o seu trabalho. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente vai lidando com o tempo. Agora a gente está sabendo que isso pode acontecer, mas que isso é um problema real, mas a gente já está sabendo. Mas é uma coisa que a gente vai convivendo aí com o tempo aí e vamos ver como é que vai ser, né? Com certeza. Eu venho pensando muito nisso, assim, porque de repente saturou esse mercado, né? Com a internet, hoje em dia tem um monte de gente que chega lá e sem ter... Não que você precise ter uma super formação, mas gente que não tem nada de formação ou de informação que vai lá e faz, coloca essa notícia no ar. E como que isso é desafiador para quem está colocando informação séria, né? Que usa disso de sustento, porque aí fica muito saturado e acaba prejudicando também outras pessoas. Estou falando de vários setores aí também. Sim. Né? Como é que é louco isso? E às vezes acaba atacando de propósito a classe jornalística. As pessoas que estão dentro da mídia, sabe? Que estão ali que estão ali junto com a gente, atacando os colegas, né? Assim, julgando os jornalistas não prestam. Então, as pessoas têm que colocar a mão na consciência que o jornalismo é uma prestação de serviço para a sociedade, inclusive para eles. Sim. E uma coisa que eu acho que é outro desafio, Marcelo, é que como a Camila falou, né, tem tanta gente que está aí nessa brincadeira e tem tanta gente que não entende do assunto. Né? Então, e acaba vendendo o peixe da maneira errada. Ou seja, acaba vendendo o peixe do jeito que a montadora quer. Né? Quando que é muito importante que o jornalista que vai fazer isso seja um jornalista especializado para ele saber o que ele está comprando. Entendendo? Então, e que as fábricas deem o devido valor a essa classe. Não a classe que eles estão começando a dar valor, isso é muito importante, que eles estão dando valor a quem tem visualização. Pura e simplesmente. Aí, então, esse pessoal agora está na alta. Ou então que seja importante que esteja vendendo aquilo como entretenimento, não como jornalismo e informação. Né? Porque eu acho que, assim, entretenimento, quero falar o que eu bem quiser, se todo mundo pode fazer isso, mas venda como tal. Seja honesto, fala, eu não tenho informação, não tenho experiência, mas eu achei isso, isso e isso. Se a pessoa, eu acho que uma frase que eu vi que eu amei o jornalismo que você confia depende de você.
Então é isso, saiba de onde você está tirando informação. Você quer dar informação sem ter informação e a pessoa está acreditando? Ótimo, mas né, vamos colocar os pontos nos is. Eu acho que é aí que tá, isso que é importante e que tá meio bagunçado. Definir muito bem o que é jornalismo, o que é entretenimento. Né? Exatamente. Eu acho que a pessoa tem que ser honesta em vender isso. Então, tipo assim, ó, eu sei fazer jornalismo automotivo. Eu sei dar a minha opinião e se você quiser gostar disso ou não, ótimo. São coisas diferentes e tá tudo válido, né? Mas saber separar. Não vender uma coisa que não é verdade. Mas é isso aí, Marcelo. Ó, teve uma pergunta aqui que eu gostei, depois a gente pode falar sobre isso, que é casos de lançamentos, aqui perguntaram se já aconteceu problema em lançamento, né? É um pouco de desafio, mas tem muita coisa, vai papo para outra live, a gente vai ficar aqui mais uma hora falando. É causos que não acabam, né, Emílio? Oh. Muita história legal, eu gosto de reviver isso. Não, tem muita história bacana para contar. Tem muita história. Legal, Marcelo, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Em nome do Carro Esporte Clube. Foi um prazer fazer essa parceria aqui com Carros, com Kamaz. Sou fã de vocês. Tá bom? E a gente de você. Nós ficamos muito felizes de fazer essa parceria. Espero que não seja a última, a única, né? Vamos fazer mais, tá bom? Por favor. É um prazer, gente. É o novo jargão, né? Tamo junto. Tamo junto. Isso mesmo. Tá bom? Marcelo, adorei te rever. Grande beijo. Beijo, se cuidem. Gente. Tchau. Deus. Tchau. Amém, você também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei desse depois contando casos aí de lançamento de eventos que tem muita coisa para falar, né? Tem caso engraçado, tem caso sofrido. Vai ser muito bacana. Exato. Tá bom? Deixa nos comentários, eu vou postar essa live depois, tá bom? Amanhã tem outra live às 7 falando de segredos automotivos. Fábrica, tá bom? Segredos de fábrica, vai ser muito legal com o Marlos Ney Vidal do Auto Segredos. Beleza? E aí comenta pra gente, manda direct sobre o que vocês querem ver também, que semana que vem a gente faz mais live, traz mais assunto.